Então, vamos testar aqui, né? Vou digitar um e-mail aqui, vitormesac@gmail.com e vou dar um submit. Tá, usuário inserido com sucesso, certo? Bom, é, depois que eu insiro aqui, o que eu estou fazendo? Eu estou inserindo duas mensagens, tá vendo? Usuário inserido com sucesso, mensagem de erro teste. Isso aqui só foi um teste. Perceba que ele colocou os erros aqui, né? Eu vou comentar isso aqui, né? Porque é só um teste mesmo. E ele vem para cá, ó. Eu vou setar o view, que é um objeto request dispatcher, e setar o arquivo index.jsp como o destino da minha requisição, né? Eu vou setar o atributo message. Eu preciso setar esse cara aqui para exibir a mensagem que eu estou adicionando aqui. Seto o atributo list, user/list.jsp. Eu seto o atributo users, ou seja, eu estou setando nessa variável users o resultado dessa função aqui, ó, userdao.list. Se eu for lá no meu userdao, eu vou ter essa função list que vai me retornar um array list com todos os usuários do banco. Olha lá, então ele vai chamar essa função aqui, ó, list, vai ter um select all from user order by ID, prepara um objeto statement, certo? Executa carry, statement.execute carry, passando no SQL, vou ter o resultado aqui jogado nesse objeto result set, declaro aqui um novo array list, né, do tipo user, e enquanto while, que eu faço um iterator, né, rs.next, ele vai iterar dentro desse while sobre todos os valores, todas as tuplas retornadas dessa consulta. Então, para cada resultado, eu vou fazer um new user, vou setar o ID, seto o e-mail e adiciono o usuário. Depois que eu terminei esse while, eu retorno users. É justamente o que essa variável users aqui está recebendo quando chama essa função. E eu dou um view, né, esse objeto aqui, ó, view.forward. Ou seja, eu estou de fato agora despachando a requisição, passando o objeto request e response. Certo? Então, deixa eu clicar aqui em listar usuários e ver o que está acontecendo. Bom, quando eu clico aqui em listar usuários, eu estou chamando o user controller, né? E aí estou passando um parâmetro action com valor list. Então ele vem aqui no user controller, no doGet, ele dentro dessa action ele vai entrar na action list e eu estou setando aqui, ó, request set atributo users. Aí eu chamo userdao.list, que é a função que eu acabei de, o método que eu acabei de mostrar para vocês. E aqui request.set atributo page e eu vou chamar o user/list.jsp. E aqui eu despacho para o index.jsp, né, passando o request e o response. Eu sempre vou despachar para o index.php, sempre. Por que eu faço isso? Porque o topo da página, por exemplo, o topo da página, se aqui tivesse um rodapé, geralmente não muda, né? O topo e o rodapé não mudam. O que vai mudar é só o meio. É isso que eu estou fazendo aqui nesse index.jsp, né? Eu estou montando essa página. Estou montando. Eu tenho o cabeçalho, eu tenho o rodapé e aqui no meio
eu deixo dinâmico. Então eu despacho tudo para o index.jsp e só mudo aqui, ó, o meio da página usando essa variável aqui, ó, page. Certo? Então eu despacho aqui para o index.jsp e eu seto o atributo page que vai determinar qual arquivo vai ser inserido no meio da página. Então vamos abrir o list.jsp. O que ele está fazendo? Ó? Ele está declarando aqui uma array list users e recebendo o array list setado lá no meu controlador. Ó. Eu dou um request.getAttribute users. Esse array list vai ser jogado para esse array list que eu acabei de definir e eu faço um for em cima dele, né? Então vou iterando sobre esse array list para cada usuário eu vou imprimindo, ó, user.getID, user.getName e aqui, ó, tá a edição. Ó, userController action igual a update, ou seja, eu quero atualizar esse usuário, e ID igual a passando o ID. Aqui, para deletar, o userController action delete. Aqui eu vou precisar passar o ID também para fazer o delete. A gente vai implementar isso aqui. Certo? Então é isso. Ó. Aqui é o botão de update. Quando eu clicar em atualizar, no update, o que vai acontecer? Ele vai chamar o userController, vai vir aqui no doGet, vai entrar no case update, vai pegar o ID que está vindo como parâmetro, eu seto o usuário que vai ser editado, buscando do banco de dados o usuário, então eu chamo ó, userDAO, sempre que eu for manipular banco de dados, meu userDAO que vai ser responsável por implementar esses métodos. userDAO.getUser, certo? E aqui eu estou passando o ID, e se eu vir aqui na minha userDAO, eu vou ter uma função chamada getID, getUser, que passado um ID, ele vai me retornar o usuário correspondente a esse ID. Certo? E feito isso, eu chamo o userUpdate. E despacho, né? Aqui embaixo eu despacho. Se eu abrir o update, o que vai ter? Eu vou ter o usuário, olha lá, user recebe new user. Eu seto o user com o atributo que eu recuperei lá do banco de dados, né? getAttribute, que a gente acabou de fazer. E aqui eu exibo o formulário de edição, só que aqui no campo value eu vou colocar o e-mail atual, né, do usuário. E aí eu posso editar. Quando eu editar e clicar em Submit, a action aqui vai ser ó, userController, action igual a update e ID, o ID do usuário que eu estou editando. Então ele vai voltar, quando eu der um submit, ele vai voltar aqui no userController, só que dessa vez no método do post. A action é update, está vindo o ID como parâmetro, então ele vai entrar aqui, ó, update. Ele vai pegar os dados aqui. If ID igual a nulo, não é o caso, porque se for nulo é porque ele está criando. Perceba que o case aqui ó, é o mesmo para o update e para o create. Se o ID for nulo, ele vai entrar aqui, que é o primeiro caso lá que eu mostrei, do create. Se não, ele vai entrar aqui porque ele está querendo editar. Então, eu seto o ID e chamo a função userDAO.update. Se eu abrir essa função userDAO.update, eu vou ter aqui o SQL que vai atualizar. Ó. Update user set e-mail, where ID igual a user get ID. Prepara o statement e executa o update. Certo? E ele atualiza. Então, é isso. Basicamente, é assim como funciona essa arquitetura. É muito simples, né? Aqui, por exemplo, se eu quiser fazer um delete, eu preciso aqui, ó, passar o ID. Vou copiar aqui que está pronto, né? Certo? Aí cliquei aqui, ele vai vir aqui no user controller, no doGet.
Não está implementado o delete aqui, ó, certo? Não está implementado, então a gente vai implementar ele. Então eu vou copiar aqui o list, colocar aqui, ó, case delete. Aqui eu vou setar essa variável users, porque depois da deleção, depois que eu deletar, eu vou exibir a lista de usuários. Então eu vou precisar preparar esses dados, né? Então aqui eu vou fazer assim, ó. User DAO.delete, passando o ID, certo? Eu vou fazer um parser aqui, né? Certo? E eu preciso implementar esse método delete, né? Então eu vou lá no meu UserDAO. Deixa eu ver se não está implementado aqui mesmo. Não está. Eu vou implementar ele. Vai ser semelhante ao update, concorda? Só que vai executar um delete. Então eu vou copiar esse update aqui. Certo? Vou criar um delete. Só que ele vai receber um inteiro. int id. Então eu vou fazer delete from user where id aqui, ó, já está aqui, né? Where id igual a id. Só isso. Só isso. Deixa eu diminuir isso aqui. Pronto. Deixa eu ver aqui. Ah, eu preciso pegar esse ID aqui, ó. Então, se eu vou usar ele no update e no delete, eu vou jogar ele aqui em cima. Ó. Certo? Que eu vou usar ele tanto no update quanto no delete. Vou jogar lá em cima. Se ele não tiver setado, simplesmente não vai dar erro nenhum. E ele não vai jogar null aqui pro ID, certo? É isso. Essa está a implementação básica de um CRUD, né, que a gente chama Create, Delete, Update e List. Tá bom, pessoal? Eu vou